Voltando então aos nossos julgamentos da sessão desta terça-feira, período da tarde, o item seguinte da pauta é o item 65, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, são os embargos da Fazenda Nacional e o contribuinte é Clínica de Fraturas Zona Norte, Sociedade Simples Limitada. Por favor, Pagano, ao voto. Bom, a Fazenda opôs embargos, né, visando sanar uma contradição no nosso acórdão, que foi proferido por essa turma. Na verdade é o seguinte, nós aplicamos aqui a súmula 91 do CARF, né, para afastar a prescrição do crédito aplicando a tese do 5+5. Só que, por um equívoco do relator, e a Fazenda, por meio dos embargos, chamou a atenção, ela disse que ocorreu uma contradição, por quê? Porque a súmula permite que se afaste, né, ou que se aplique o prazo prescricional / decadencial de 5+5, desde que os pedidos de restituição sejam protocolados, apresentados até dia 9/6. E no caso dos autos, o pedido de restituição, ele foi, né, a restituição foi protocolada no dia 21/12/2005. Então, a Fazenda ela alegou a contradição entre a súmula, né, e o que foi decidido, e a data, e pediu um novo julgamento do processo. Pois bem, o processo em epígrafe trata de pedido de restituição, protocolado em 21/12/2005. Estou passando direto ao voto já, tá? De crédito e pagamento devido ao maior, feito em 1999. O acordo embargado, proferido por essa corrente da turma ordinária, decidiu reformar o disposto decisório e o acordo da DRJ, que tinham decidido que ocorreu decadência do direito da contribuinte, pedir a restituição do indébito. O acordo embargado equivocadamente aplicou a súmula 91, que trata da tese dos 5+5 anos, afastou a decretação de decadência das instâncias aquá e determinou o retorno dos autos para a unidade de origem para que fossem analisadas as outras matérias relativas ao mérito do crédito. Porque como o crédito não havia sido analisado aqui, né, e só tinha sido aplicada a decadência tanto pela unidade de origem como pela DRJ, nós afastamos a decadência e determinamos o retorno. Ocorre que, de fato, consta no acórdão recorrido uma contradição. É isso que o pedido de restituição objeto dos autos foi protocolado em 21/12/2005, conforme folha 1, e a súmula CARF 91 limita sua aplicação aos pedidos feitos até 9/6/2005. Vejamos o verbete. O pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento de programação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. Assim como o pedido foi protocolado em 21/12/2005, o acordo embargado de forma equivocada deu provimento ao recurso voluntário da embarcada para afastar a decadência aplicando a súmula 91, que, por sua vez, delimita sua aplicação para os pedidos protocolados até 9/6/2005. Sendo assim, entendo que o pleito da embargante está correto, devendo ser acolhido para reformar o acordo embargado, sanar a contradição e decretar a prescrição do pedido de restituição objeto desse processo. Quanto às demais matérias constantes do recurso da contribuinte, entendo que perderam o seu objeto, pois como ocorreu prescrição do pedido de restituição, as outras matérias relativas ao mérito do crédito não podem ser analisadas. Em relação às alegações feitas no recurso sobre a inconstitucionalidade e a ilegalidade de lei, também nego o provimento devido ao mandamento da súmula CARF 02. Desta forma, reformo o acórdão embargado para conhecer do recurso voluntário e ele negar provimento, decretando a prescrição do pedido de restituição nos termos da súmula 91. Exatamente. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para decretar a decadência do pedido de restituição nos termos da súmula 91 e, consequentemente, negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Essa matéria é interessante. Nós votamos favoravelmente isso aí, né? Votamos porque a gente não se atentou à data. A data aí era o seguinte, 21/12/2005, já tinha ultrapassado a data limite do protocolo dos... Não, sim, com certeza, é 9 de junho, mas isso passou, quando foi isso? Passou batido. Não sei, o acórdão, eu não sei de quando é que é aqui, peraí. Novembro de 19.
Nossa, Olha, até estou surpresa de ter comido essa bola aí. eu também estou extremamente surpreso, surpreendido e estupefato. A gente dificilmente iria comer essa bola aí, mas Até porque é uma questão de data, uma questão assim, a gente olha sempre, até chegamos a ter caso de um dia, contribuinte por um dia, perdeu esse direito creditório, esse direito de ter essa restituição. Eu não sei, não é melhor ter uma pedido. Desceu bem isso aí, pagando é isso mesmo? Tanto é que está na folha 1. O pedido de restituição tá logo na folha 1. E ele foi feito ainda em formulário, né? E tá apagada. De fato, a data está bem estranha ali, tá apagada, mas embaixo, com o carimbo do protocolo, tá indicando a data 21/12/2005. Entendeu? Todo mundo sumiu aí. eu estou aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui também. Também. Tava olhando aqui. Também tô aqui. Deu uma apagada geral aqui. Mas eu tô vendo o Marco, o Evandro pagando, e eu. Cadê a Paula? Não? Cadê a Tônia? Só tem voz. Eu vou... Não tá me vendo? Agora sim. Nossa, o que houve aqui? E eu, você tá me Deixa vendo? eu falar com a Janaíne. Algum problema na gravação aí? Janaíne? Não, presidente, tudo certinho, todo mundo aparecendo. Bom, tudo bem. Alguém está vendo esse processo aí? Eu estou olhando. Eu tô olhando aqui também. Talvez a gente tenha comido uma bola por causa de 2005, não atentamos para talvez... Não, mas a gente sabe essa data... Nossa. Pois é. Tô vendo aqui. Peraí. Estou olhando aqui, a data do carimbo é 21/12/2005, não tem a dúvida. Mas o que mais? A data do carimbo, que ele fez o pedido? O pedido de restituição. Está logo na cara na primeira folha. Não tinha uma decisão judicial, alguma coisa, não? Não. Olha, eu estou surpreso com isso. Eu também. Mas a PFL acusou e deve ter olhado o processo também. Na verdade, a PGFN ela olhou o acordo, né? A coisa foi, o erro foi mesmo estava no acordo a data. É que como esse é um processo físico, assim, demora aqui para a gente abrir e olhar documento por documento, mas eu estou tentando aqui. Nossa, é melhor dar um pedido de vista em mesa nisso aqui, deixar para depois, viu? A gente vai olhando com calma aí. Eu acho mais conveniente. A gente olhar, porque são muitas folhas, tem que procurar aqui, não está numerado direito. Mas qual foi a dúvida? Não, eu tô achando, não tem dúvida nenhuma, eu tô achando, eu realmente, o Pagano, não é você, eu tô achando todos nós, inclusive eu, né, isso aqui... Então, Cicônia, infelizmente aconteceu. A contradição está no próprio acórdão mesmo. Não está nem na questão de carimbo, nada. Porque a DRJ já tinha decidido, a DRJ de São Paulo já tinha decidido que, pela decadência, que não poderia, né? Foi isso aí mesmo. Foi, tudo bem. Só que eu realmente estou achando incrível, né? Comemos bola, presidente. Não sei, eu ainda continuo achando que tem coisa, pode ter alguma coisa no meio dessa papelada tudo, que é, como disse a Paula, é em papel esse processo, lógico, foi digitalizado. Né? Eu estou olhando aqui, eu estou olhando o processo, eu estou olhando inclusive a decisão da DRJ. Já vi. A decisão da RJ foi com base nos 5 anos, que não caberia. Não, a DRJ não sei. 8 de dezembro, nossa... Que é isso? Por algum motivo nós comemos bola. No futuro, né, essas sessões virtuais a gente vai poder olhar o vídeo, né? O que aconteceu. Não, e até o próprio... É por isso que ela veio para ficar. O próprio voto fala isso,
E verifica-se, pois, que não restou configurada a decadência do direito recorrente de pedir a restituição dos créditos de RPJ, posto que se trata de pagamentos feitos e recolhidos no ano calendário de 99, o pedido de restituição foi protocolizado em 21/12/2005, não havendo a perfectibilização do prazo decadencial de 10 anos. Será que a gente não entendeu? Não, mas aí não, né? Isso aqui é matéria tranquila, Paulo. Pois é, eu estou aqui pensando, tentando ver o que a gente... Mas não. Acho que a gente... Foi um lapso mesmo. Eu acolhei o embargos e sanar isso aí, presidente. De fato. Bem, depois eu embargo os embargos, não tem problema. Mas eu acho que não. Sim. Bom, Pagano, então você está dando... Deixa eu ver se eu voto aqui direitinho. Você está colhendo os embargos com efeitos infringentes para modificar, né? Não tem saída, presidente. Isso aí foi... É questão de regularizar a situação, tem que ficar correto, né? Claro. Sem dúvida. Bom, julgamento encerrado, eu ainda vou ver isso aqui. Paula, item 66. Já está na base. Justiça e Comércio. Pode ir. Eu vou só abrir aqui, só um minutinho. Já está na base, tá? Para todo mundo. Tá abrindo aqui. Estou aguardando abrir, gente. Bom, esse é um caso de pedido de compensação de estimativa onde se aplica a súmula CARF 84. É uma matéria bem tranquila. Eu já vou direto para o voto para adiantar. Eu estou conhecendo do recurso, por ele apresentar os requisitos de admissibilidade, e o caso trata da possibilidade de compensação de pagamento indevido à maior de estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2006, no valor de R$ 26.328,46, para quitar débito de estimativa também, mas do mês de novembro do mesmo ano. A compensação foi indeferida por meio do despacho decisório e que usou o argumento de que as estimativas não poderiam ser compensadas com outras estimativas, né? A própria DRJ entendeu que essa posição do despacho decisório já estava ultrapassada, solicitou uma diligência para a DRF de Londrina para confirmar a existência do crédito, mas, embora o crédito tenha sido reconhecido por meio do relatório de diligência que está aí a folha 120 e 121, a turma julgadora indeferiu o pedido da recorrente, entendendo que a DECOMP seria uma confissão de dívida e, portanto, manteve o lançamento. Aí, eu estou no item 6 aí do meu voto. O que eu fiz? Eu peguei todos os DARFs e todas as DIPJs, uma por uma, e listei aí nessa planilha. Então, eu confirmei uma por uma. Ocorre que, como bem analisado pelo julgador ACOR, a recorrente apurou a estimativa de CSLL a pagar em todos os meses do ano calendário, como se verifica da análise da DIPJ de 2007, as folhas 47 a 50, totalizando o valor de R$ 593.433,07. Compulsando-se os documentos trazidos aos autos, verificam-se os seguintes pagamentos em relação aos valores declarados em DCTF e na DIPJ de 2007. E aí eu marquei em amarelo que em fevereiro, em todos os outros meses, os valores batem, né? O valor que está na DIPJ com o valor do DARF. Mas o valor de fevereiro, realmente o valor da DIPJ é menor e o valor do DARF é maior. E no mês de novembro, o valor da DIPJ está maior e o valor do DARF está menor. Essa diferença é exatamente o valor do crédito que está sendo pleiteado. E aí, no final também, os totais batem. Assim, é possível aprender que o valor pago a maior a título de estimativa de contribuição social do lucro líquido no mês de fevereiro de 2006 é exatamente o valor da diferença da estimativa de CSLL do mês de novembro de 2006, não havendo motivos para indeferir a homologação da compensação pleiteada, devendo, portanto, ser cancelado o lançamento realizado.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em recolhimento por estimativa e homologar a compensação intentada, haja visto o reconhecimento da existência do crédito por meio da diligência já realizada. Alguém quer se manifestar? A DRJ não acolheu por causa da IN 600 ou não? Porque, Paulo... Ela não fala IN 600, ela só diz isso, que a DECOMP seria confissão de dívida e, portanto, ela não poderia cancelar o lançamento. Tá bem, assim, se você olhar aí o acórdão, a fundamentação não faz nem sentido, porque a diligência que ela mesma pede reconhece o crédito, existe a súmula, ela já sabe que o argumento utilizado para lançar o tributo foi a impossibilidade de compensar débitos com créditos de estimativa, né, e existe já a súmula 84, que foi esse o argumento de despacho decisório. Aí ela faz uma diligência, reconhece o crédito, e aí depois ela fala, não, mas aí a confissão de dívida não tem como cancelar o lançamento. Que absurdo. Não é? Estou olhando aqui no DRJ. A proposta é sua e dá provimento ao recurso. E tem outro processo, o item... O outro é idêntico, só que com outros números, né? Mas é idêntico. Eu também peguei DIPJ, DCTF, fiz uma planilha, peguei DARF por DARF, fiz os cálculos, e é exatamente a mesma coisa. Eu só queria olhar aqui a data da transmissão dessa DIPJ. Olhou isso? As datas... Não me lembro agora, Marco, mas assim, eu fiz um por um, eu fiz até uma planilha aqui separado para fazer a soma. É que aqui, ó, a DIPJ foi transmitida 5 anos depois, tá? Aqui está nos autos. Então, ela foi transmitida em 15 de fevereiro de 2012. Mas o acórdão, ele é posterior, se não me engano. Dá uma olhada. Não, mas a questão toda aqui que eu estou suscitando é que, de repente, essas informações de DIPJ e DCTF, elas não são originais, então... O despacho decisório negou a compensação, dizendo que o crédito de estimativa não poderia ser utilizado para compensar. O argumento da DRJ foi, esse argumento do despacho decisório já está ultrapassado. Faz uma diligência para verificar a existência do crédito. A diligência volta e diz, o crédito existe. Aí a DRJ vem e fala, não, mas a DECOMP é confissão de dívida, você não pode compensar. Aí o que eu peguei? Eu peguei as DIPJs e vi realmente que ela declarou, peguei os DARFs, bati as DIPJs com as DCTFs, elas confirmam o que a contribuinte está dizendo, então não tem argumento para não compensar, para fazer o lançamento, na verdade é para fazer o lançamento, né? Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente aqui no relatório da diligência, aqui, só um pouquinho. Foi. Presidente, um minuto aqui, por gentileza, só para olhar o processo. O acordo da DRJ aqui diz que ele utilizou isso no ajuste. Essa é a justificativa para não dar o crédito. Mas olha só no final, quando você pega aqui os valores, mesmo do ajuste, no final, não tem jeito de lançar um valor, porque ela declarou em DECOMP, entendeu? Se você pegar todos os DARFs e o que foi declarado, mesmo no final do ajuste anual, mas não foi ajuste, não. Isso aí foi a estimativa de novembro que ele quis compensar, é a DECOMP. É exatamente o valor que a contribuinte está alegando. O acordo diz que ele usou isso no ajuste anual, por isso que não teria saldo para utilizar na compensação. Dá uma olhada. Eu peguei DARF por DARF, peguei a DCTF, a DIPJ. Paula, desculpa interromper. Só para o relatório de diligência, Evandro, fala aqui, ó. Assim, considerando que o pagamento do débito estimativo CCLL de fevereiro de 2006 não foi utilizado para compor o saldo negativo, isso é o relatório da diligência, da unidade foi feito. Tem-se a informar que o valor recolhido a maior em tal período corresponde ao montante de 26 mil, tal. Tá? Então, o relatório de diligência diz que não compôs, né?
Esse relatório de diligência é posterior ao acordo? O relatório de diligência foi provocado pela DRJ, anterior, provavelmente. Ué, como é que... Peraí, eu não entendi, não. É anterior. A própria DRJ pede a diligência fala, tem o crédito, aí ela resolve inovar e dizer, não pode, tem que manter o lançamento, não é nem assim não homologou a compensação, tem que manter o lançamento, porque decompe a confissão de dívida. Faz o menor sentido isso. Não é esse o argumento dela não, Paula. Oi? Eu estou achando estranho o argumento dela que isso foi aproveitado no ajuste anual. Quer ver? Olha só. Estou abrindo aqui, né? Pela comparação feita pela relatora entre a DCTF e a DPJ, ela usou o crédito de estimativa de fevereiro para compensar com a estimativa de novembro. Exatamente. Mas aí que tá. Uma coisa, o Evandro tem razão, né? A priori, uma coisa é formar saldo negativo. Ele não teve saldo negativo naquele ano. Mas ele não quis, mas o Marco, ele não usou o saldo negativo, ele compensou a estimativa de novembro com a estimativa de fevereiro. Foi esse o ponto. É exatamente isso. Tanto que a própria DRJ disse, olha, esse entendimento do despacho decisório já está ultrapassado, porque é possível sim compensar crédito formado com estimativa. Com indébito. Aí ela fala, então vamos fazer diligência para ver se tem o crédito. Aí ela vem com essa inovação, para manter o lançamento. Faz sentido. Ela fala que os formatários estimativos apurados têm 67 mil. Por outro lado, o cálculo da contribuição tem um montante de 593 mil. Que dá exatamente esses 26 mil, né? Não é isso? Exatamente. Se você for na tabelinha, é exatamente o valor do pagamento indevido ou a maior a sendo pleiteado. Destaque, apesar do contribuinte não apurar saldo negativo na contribuição, o pagamento amanhã foi aproveitado no ajuste anual, existindo saldo a ser utilizado em declaração de compensação. Então, mas ela não pediu, isso que é o problema, ela não pediu o saldo negativo e ela só quis compensar com a estimativa de novembro. Aí que tá estranho o que a DRJ falou, isso também eu não entendi. Gente, eu tive que pegar a DIPJ, montei... Tá claro, Paulo, seu voto está bem claro. Deu para entender bem. O que não deu para entender foi a fundamentação da DRJ, porque me parece que ela está indo um passo à frente, analisando a compensação de saldo negativo ou se sobrou saldo negativo. Eu não entendi. Não. Porque o pedido era esse, compensar a estimativa de novembro com o pagamento indevido ao maior do saldo da estimativa de fevereiro. Eu estou satisfeito para votar já. O problema é o seguinte, vocês têm dúvida, o Evandro e o Marcos estão em dúvida? Eu acho que... Dá para ficar nesse processo até amanhã, né? Tem que resolver. Então vamos votar o pé de vista. Né? Pedir vista de mesa também até amanhã para te olhar com mais calma, Paulo. Tá? Só porque a gente entendeu o fundamento da decisão da DRJ, né? Vista em mesa. Vista em mesa concedida, julgamento suspenso nesse momento. Continuando. Vamos voltar. Esse iniciou, o segundo é a mesma coisa, né, Paulo? A mesma coisa, só que outros valores. Perfeito. Bom, vamos entrar. Oi. Vamos entrar agora no tema 4. Eu tenho 2 processos pendentes meu ainda, depois eu faço. Vamos entrar no item 4. No tema 4, que é a imposto de renda na retenção na fonte de apuração reflexa, começando com o processo de relatoria do conselheiro Marco Rogério, José Antônia, S.A., Administração e Comércio. Presidente, a Wilson voltou. Ok. Wilson, estamos no item 68 da pauta. Relatoria do conselheiro Marco Rogério. Já está aí na pasta. Ok. Só eu abri o meu aqui. Meia 8. Vamos lá.
Marco? Presidente, estou aqui, só abrir o processo para dar uma lembrada da matéria. Não, achei que estava sem som, só isso. Não, tranquilo. Presidente, aqui então, aqui, já vou partir direto do voto lá. Na folha 16, 15, final. Só para me lembrar aqui, é um juros de capital próprio. A discussão nos autos cinge-se à compensação e da obrigação da mesma ser para o PDCOMP a contar de 1/10/2002. Tá? Agora me lembrei. Deixa eu me lembrar dos detalhes aqui. Nos termos do artigo tal da lei 10.6 para a situação dos autos. IR fonte sobre juros, incidente sobre juros de capital, juros incidentes sobre capital próprio, tanto recebido quanto pago, compensação permitida dentro do mesmo plano calendário da legislação aplicável. O contribuinte agora recorrente procurou compensar o débito de fonte incidente sobre juros de capital próprio que foram pagos no ano calendário de 2002, mais precisamente no mês de novembro de 2002, com crédito de juros de capital próprio recebidos. Então, uma compensação dos valores que ele recebeu e pagou. O tal procedimento de compensação só foi formalizado na Receita Federal em 2005. Ou seja, até a instituição do PDCOMP, esse tipo de compensação, tá? Depois eu vou reler aqui, ele era feito intracontábil. Não havia PDCOMP. A PDCOMP foi instituída em outubro de 2002. Tá? E pelas regras, a princípio da decisão recorrida e do despacho decisório, só seria permitido fazer esse tipo de compensação via PDCOMP. Tá? Mas o contribuinte só tentou fazer isso em maio de 2005 de forma anual. O PGD do PDCOMP rejeitou tal pleito de compensação, pois a compensação só seria viável dentro do mesmo ano calendário, em que retido do solicitante o fonte, ou seja, em que formado o seu direito de crédito. E o despacho decisório que denegou tal pleito, como fonte incidente sobre o juro capital próprio, tanto no débito quanto no crédito eram referentes a 2002, não poderiam ser compensados em 2005. Tá? Pelo regramento existente, e se não ocorrer a compensação dentro do mesmo ano do seu efetivo recebimento e pagamento, o aproveitamento do fonte no que concerne ao crédito só seria possível a formação de saldo negativo de ARPJ. Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que fez a compensação na sua contabilidade e informada via DCTF, entregue em fevereiro de 2003, e que não haveria para o ano dos fatos dos juros capital próprio legislação que obrigasse a apresentação de PDCOMP para os casos pretendidos nos autos. A decisão, após extensa análise, muito boa até, pelo que eu me lembro, da legislação e dos fatos ocorridos, entendeu que os eventos de recebimento e pagamento do fonte sobre juros incidentes sobre capital próprio, ocorridos em novembro de 2002, já estariam abarcados pela obrigatoriedade do PDCOMP vigente desde 1/10 de 2002. Observa a decisão recorrida que, quando no despacho decisório da DRF, denegando o pedido manual de compensação por se valer do instrumento não permitido, ainda não havia decaído o direito do contribuinte, e poderia ter retificado sua DPJ de 2002 para aproveitar o crédito do fonte do JCP recebidos no saldo negativo. Em sede de recurso voluntário, praticamente o contribuinte aqui, ele fez uma cópia da impugnação. Tá? Então, aqui nesse voto, depois de entender bem a matéria, estudar, analisando os autos, e a legislação aplicável, relembro-se que até 30 de nove de 2002 não havia dúvidas que a compensação de tributos da mesma espécie poderia ser feita na contabilidade, dispensando qualquer formalização perante a administração tributária. Com as novas regras relativas à compensação, vigentes a partir de 1/10 de 2002, a obrigação de toda e qualquer compensação deveriam passar a ser realizadas mediante entrega de DECOMP. Sobre este ponto, se insurge o contribuinte, entendendo que, para o caso completo dele, tal vigência só passou a ocorrer com a IN 460 de 2004, que menciona expressamente a situação de compensação de fontes sobre o JCP como dos autos. Aqui o contribuinte ele entende que só no momento que explicita a questão particular de JCP, compensação, dentro do próprio ano, é que se tornaria obrigatório, com a IN 460. Só que a lei fala: na apreciação da questão, o acordo recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Aqui, como ele fez uma cópia
E eu, analisando o acordo recorrido, que fez uma análise bem extensa de toda a legislação da época, tá? Assim, utilizando a faculdade prevista ao conselheiro relator nos termos do parágrafo 3º do artigo 57 do CARF, tá? Onde que que as partes não trouxeram nenhuma razão nova de defesa, nem nada, e eu entendo que os fundamentos da decisão da DRJ já estão adequados, aplicáveis ao caso. Então, eu faço toda uma análise aqui, transcrevo a decisão da DRJ aplicável ao caso, tá? Onde ele refuta, diz que a própria legislação, mas para simplificar aqui é o seguinte, quando veio a lei 940, a lei que criou o PDCOMP, tá? Ela se tornou obrigatória todas as compensações. Isso está bem claro lá. A partir de então, de 1 de 10 de 2002, tem que ser feito via PDCOMP. O contribuinte não fez esse pedido via PDCOMP. Ele fez intercontábil. O sistema, ele tentou fazer esse pedido, quando houve o despacho decisório, aí que ele tentou fazer o pedido. Só que o pedido foi rejeitado, porque o PGD nem possibilita fazer esse tipo de pedido lá em 2005, que nem ele tentou fazer. Aí ele insiste na tese, ele entrou na tese de manifestação de conformidade, dizendo, olha, eu tenho esse direito, na realidade a lei não é para todos os casos de compensação, esse caso da situação de pedir JCP dentro do próprio ano, da parte recebida e da parte paga, só seria válido a partir da IN 460, que deixou todas as situações lá. Aí, só que a decisão da DRJ analisa e diz, não tem, aquilo ali foi só um detalhamento. Na verdade, a lei, a partir de 1 de 10 de 2004, tem que usar PDCOMP nesses casos. E a decisão da DRJ frisa muito bem nisso. Quando ele recebeu o despacho decisório denegando, tá, essa questão aí, quando ele tentou fazer o manual e foi negado lá, ele já saberia, ali ele estava em tempo hábil de decadência também, não tinha decaído ainda o direito, ele poderia ter feito a retificação do DPJ e pedido esse valor como saldo negativo. Então, o JCP, só para relembrar todos, é o seguinte, ó, se eu recebo e pago, eu tenho o direito de compensar essas duas parcelas dentro do mesmo ano, tá? O valor recebido e pago. Se eu não fizer dentro do mesmo ano, eu só posso levar isso para saldo negativo. O contribuinte não levou. E nem fez o pedido de PDCOMP, que seria o instrumento adequado. Então, nesse caso aqui, e considerando que o contribuinte praticamente não, ele copiou a decisão a manifestação de conformidade na sua peça recursal, e eu, olhando os fundamentos da decisão da DRJ, estou adotando-os como fundamento, rebatendo aqui a questão, que é basicamente de direito. É necessário o PDCOMP, ele não fez, então esse direito, ele em nenhum momento fez esse pedido de compensação. Por conseguinte, foi denegado. E aí estão votando para negar provimento, presidente. Perfeita proposta do relator negar provimento pelos motivos que ele acabou de longamente expor no voto. Alguém tem alguma manifestação a fazer? Senão eu vou colher a manifestação de voto. Então, o Marco propõe negar provimento. Pagano. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Luiz. Acompanho. Paula. Com o relator, tá? Já estava aberto. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho por unanimidade negado o provimento. Continuando. Próximo item. Relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, item 69, OIJ Veículos Limitado. Presumo que seja isso. Paula, por favor. Já está na base e eu estou abrindo o processo aqui. Bom, esse é um caso sobre imposto de renda retido na fonte também. Deixa eu ver aqui. Eu vou já para o voto, que eu faço um breve relatório, e se a gente precisar, eu volto no relatório acima, tá?
O recurso voluntário é tempestivo, atende os requisitos de admissibilidade, então eu conheço. O objeto do presente processo administrativo fiscal é unicamente o lançamento para cobrança de imposto de renda retido na fonte, acrescido de juros de mora e multa no percentual de 75%, em virtude da falta de recolhimento do imposto sobre operação não comprovada, pagamento sem causa, nos termos do artigo 674, parágrafo 1º do RIR de 99, nos seguintes valores, aí, de R$ 309.614. Preliminarmente, a recorrente pugna pela nulidade do auto de infração, alegando que, 1. O auditor fiscal deveria ser contador habilitado no CRC para estar apto a desenvolver atividade de auditoria. 2. Teria tido seu direito de defesa cerceado em virtude do indeferimento do pedido de perícia para a produção de provas. E 3. Os documentos apresentados não foram analisados pela fiscalização. Todavia, as alegações da recorrente não merecem prosperar. Quanto à alegação de que os auditores fiscais da Receita Federal deveriam ser contadores habilitados para realizar a fiscalização tributária, cabe observar o teor da súmula CARF vinculante número 8, de atendimento obrigatório a toda a administração federal. Em relação à alegação de cerceamento de defesa feita pela recorrente, é importante salientar que, durante a fiscalização, a hora recorrente foi intimada por 9 vezes para prestar esclarecimento sobre as imputações a ela realizadas, e teve a oportunidade de responder a cada uma delas, como se verifica pela leitura do termo de ação fiscal, as folhas 36 a 56, do volume 1 desses autos. Dessa forma, a recorrente poderia ter trazido em sede de impugnação todos os meios de prova que desejasse apresentar, conforme disposto nos artigos 15 e 16, inciso 3, ambos do decreto 70.235 de 72, a menos que houvesse impedimento para fazê-lo nessa fase processual, o que não foi aventado. No mesmo sentido, quanto ao pedido de perícia que quisesse ver realizado, esse deveria ter sido feito em atendimento aos ditames do artigo 16 e seus incisos, também do decreto 70.235 de 72, o que não ocorreu. Por fim, não merece acolhida a alegação de que os documentos, como livro-razão e livro-diário da recorrente, não foram analisados pela fiscalização. Pela leitura do termo de ação fiscal, verifica-se que esses documentos contábeis foram solicitados pela fiscalização na primeira intimação feita à recorrente e foram entregues e analisados devidamente, como se pode comprovar. Aí eu colo um trecho do TVF dizendo, da análise que ele fez dos livros. Ressalta-se que a recorrente, inclusive, respondeu a uma intimação para explicar as divergências encontradas. No entanto, só apresentou esclarecimentos a 18 dos 120 itens levantados. Por essas razões, entendo que a decisão recorrida não merece reparo e voto por afastar as preliminares de nulidade suscitadas. No mérito, posso continuar ou vocês querem discutir algum dos pontos? Eu acho que as matérias preliminares são conhecidas. Alguém quer se manifestar sobre isso? Podemos votar no conjunto. Tá. Na avaliação realizada pela fiscalização, foram constatadas as seguintes situações não comprovadas pela recorrente durante o procedimento de verificação fiscal. Incoerências retratadas no demonstrativo, divergência de fatos contábeis em relação à conta caixa, das folhas 1.542 a 1.546, totalizando o valor de R$ 433.812, apontando que a recorrente, sob a ação fiscal, não possuía aporte financeiro para tal desembolso. 2. A recorrente teria reiteradamente contabilizado o pagamento a terceiros para suprir o caixa da empresa, inflando o caixa ficticiamente através do lançamento débito, Caixa e Crédito, Banco em Movimento, Banco Itaú e Banco Real, ocultando o fato real. 3. A recorrente sob ação fiscal não informou ou justificou a origem dos recursos apreendidos e entregues no inquérito policial número 345 de 2006. Afirma apenas que os valores pertencem à empresa, mas não demonstra a origem do dinheiro apreendido. E 4. Não apresentou a origem dos recursos para a compra do automóvel Toyota Hilux tal, por R$ 106 mil. Em sua defesa, a recorrente refuta apenas verbalmente os fatos apontados no termo de ação fiscal
e que dão lastro ao lançamento do tributo suprimido. Contudo, deixa de comprovar com as devidas provas o que alega, perdendo a oportunidade de fazê-lo tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em seu recurso voluntário. Reconhece que não havia registro contábil de algumas operações identificadas, mas que isso ocorreu por erro formal de contabilidade, o que levou a uma interpretação equivocada da fiscalização. Em outro giro, todavia, alega que as informações que comprovam as operações não registradas estavam contabilizadas na empresa, em data bem anterior à apreensão ocorrida no inquérito policial 345 de 2006. Ora, se as informações estavam contabilizadas, por que é que a recorrente não indicou em sua peça recursal as provas que poderiam comprovar o que alega? Na contramão do que aduz, apenas repisa a necessidade de realização de perícia para contestar as irregularidades apontadas no auto de infração, sem, contudo, informar os motivos que pudessem justificar a análise complementar pleiteada e nem o porquê de não ter apresentado anteriormente a documentação ou as provas necessárias para comprovar o que alega. Nesse sentido, é forçoso reconhecer a preclusão temporal para atendimento do pleito da recorrente nos termos do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235 de 72, já citado aqui. Mas ainda não abunda destacar que, diante de toda a documentação já apresentada pela recorrente e a análise realizada pela fiscalização, não vislumbra a necessidade de realização de perícia para a formação da convicção dessa turma julgadora. Concluindo, parece-me correta a autuação da contribuinte com fulcro no artigo 674, parágrafo 1º do RI de 99, que assim dispõe. Aí eu trago o dispositivo legal da multa. Por fim, a recorrente se insurge contra a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, mas como bem já explicou a decisão recorrida, a multa lavrada nesse processo administrativo fiscal não foi qualificada, não cabendo, portanto, a discussão suscitada. Conclusão. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento impugnado. Só trazendo um ponto aqui no mérito, eu só me pronunciei sobre a defesa, né, os argumentos da defesa. E ela só se defende dizendo que ela quer que seja realizada a perícia. Então, ela não refuta nenhum desses outros documentos ou dessas comprovações aqui, ou falta de comprovação, que foram apontadas pela fiscalização. Tá? Muito bem, a proposta da relatora, afastando as preliminares, é negar provimento. Alguém tem algum comentário? Marco Rogério, votando. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho, relatora, presidente. Luciano. Com a relatora, presidente. Também acompanha, por unanimidade, é negado o provimento, e, além de superadas as preliminares. Prosseguindo, próximo processo, a relatoria da conselheira Júnior, ainda é imposto de renda na fonte, recorrente é bonete, madeiras e papéis. Esse contribuinte, uns 2 meses atrás, eu já relatei um processo, mas deve ser outro assunto, naturalmente. Conselheira Júnior, por favor, item 70 da pauta. Ok? Júnior? Você está sem microfone? Eu estava sem microfone. Então, item 70. Também é imposto de renda retido na fonte, é auto de infração. O lançamento foi efetuado em razão da divergência entre os valores que constavam na DIF e os valores que tinham e constavam na contabilidade. Acho que a gente pode ir para o voto, presidente. Folhas 3. Recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual ele conhece. Nulidade por ausência de motivação. Eu estou rejeitando. Coloco aí os dispositivos legais que foram mencionados no auto. Acho que está amplamente motivado. Nulidade por ausência de provas. Recorrente não foram apresentadas provas no lançamento, tendo a situação baseada em presunção. Também rejeita incorretas alegações, conforme se verifica pelo TVF, o lançamento em questão decorreu de divergência entre os valores por elas declarados em sua DCTF e os estruturados em seu livro Razão. Confira-se. Durante o procedimento de verificações obrigatórias, foram constatadas divergências entre os valores declarados na DCTF
e os valores escriturados no livro-razão, intimando o contribuinte, através do termo de intimação fiscal, a apresentar os devidos esclarecimentos ou elementos justificadores das diferenças. Nos esclarecimentos prestados pelo contribuinte em 24 de 11 de 2005, ele explica que, com relação ao imposto de renda retido na fonte, os valores apontados não foram declarados na CTF por desatenção, porém foram devidamente declarados na DIRF. Portanto, os valores não declarados obtidos através do confronto entre os valores escriturados no livro da razão, conta IRRF, e os declarados na DCTF, estão sendo lançados. Sendo assim, não há que se falar em lançamento por presunção ou ausência de provas, porque, conforme disposto no artigo 923, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados. Impossibilidade de exigência através de auto de infração. Alega ainda a recorrente que, aspas, a cobrança do imposto de renda retido da fonte, realizada através de auto de infração, é incabível, pois os débitos apurados pelo fisco, inclusive aqueles relativos à diferença constatada decorrente de informações prestadas pelo contribuinte, deverão ser encaminhados diretamente para inscrição em dívida ativa. A referida alegação foi rejeitada pela decisão recorrida, aí eu transcrevo, correta a decisão recorrida, isso porque, ao contrário da DCTF, a DIF não constitui confissão de dívida por parte do sujeito passivo. Assim, não há que se falar em improcedência do lançamento efetuado em presentes autos, como exposto no trabalho fiscal, a apresentação da DCTF ocorreu durante o procedimento de ofício. Confira-se. Aspas, o contribuinte estava omisso na entrega da DCTF do quarto trimestre de 2004, intimado em 12 de 8 de 2005, através do termo de início de fiscalização, foi excluída a espontaneidade. O contribuinte entregou a DCTF em 23 de 8 de 2005, conforme dados do processamento. O contribuinte não recolheu os débitos declarados na DCTF entregue durante o procedimento de ofício. Diante disto, os valores escriturados no livro da razão, na conta IRRF, relacionados a seguir, vão ser lançados. Improcedente alegação. Nulidade por cerceamento de direito de defesa, aí eu explico que não há que se falar no que ela está falando do procedimento de cerceamento, e que o processo administrativo, ele se rege, não, processo administrativo não, é o processo fiscalizatório, ele se rege pelo procedimento inquisitorial, cito o STJ, e são essas, rejeito todas as preliminares. Mérito. Ela, no mérito, basicamente, alega só excesso de multa e... ela fala também da denúncia espontânea. Alega que a multa de 75% é aviltante, logo em seguida, cita a decisão, na qual afirma que a falta de declaração ou sua prestação inexata por si só não autoriza a quantificação da multa, e, por fim, que a multa é indevida, uma vez que o próprio auditor reconheceu que a empresa declarou os valores corretos de IRRF através da DIF, fato confirmado pelo acórdão recorrido. Quanto à alegação do montante excessivo, eu aplico a súmula 2 do CARF. Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança por descumprimento da obrigação principal, o relatório deixa fora de dúvida que, mesmo após a retificação da DCTF, o contribuinte não promoveu o recolhimento dos débitos declarados, aí eu transcrevo a parte do relatório. Além disso, a decisão do Conselho, mencionada pela recorrente em seu recurso, refere-se à multa qualificada de 150%, a qual depende da comprovação de dolo. No entanto, na hipótese dos autos, questiona-se a multa de ofício de 75%. E, por fim, igualmente improcedente a alegação de espontaneidade do recolhimento. Em primeiro lugar, porque a retificação da DCTF só foi realizada após o início do processo de fiscalização. Em segundo lugar, porque a recorrente não efetuou o pagamento dos valores declarados. Tais fatos são imprescindíveis à aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 138. Correto, portanto, o lançamento de ofício. Alegações de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e isonomia não confisco eu também rejeito pela súmula 2 do CARF. E, por fim, inaplicabilidade da taxa Selic, eu também rejeito usando a súmula 4 do CARF. Em conclusão, faço o exposto, nego provimento a recurso. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que está bastante profundo o voto da Joanei, sem maiores discussões. Voltando então, Marco.
Acompanho, presidente. Pagano, por favor. Acompanho. Evandro. Acompanho. Wilson. Acompanho a relatora, presidente. Paula. A relatora. Luciano. Correlator. Também acompanha a relatora. Unanimidade de votos, negado o provimento. Esse foi o item 70. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos. Tá bom? 5 minutos de intervalo, por favor, Janaíne. Paulo já foi. Janaíne. Tô aqui. Janaíne, quero dar um intervalo de 5 minutos. Já vai ser interrompida, presidente. Obrigado, 5 minutos de intervalo, voltamos.